Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um episódio, mais uma vez aí com o Filipão. E aí pessoal? Vinição. E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente quer trazer um tema, para quem viu o título do podcast deve estar muito curioso para saber o que significa, né? Um F asterisco, FS. Isso na verdade é uma brincadeira que a gente faz e que eu pretendo explicar aqui para ver se fica bem marcante essa mensagem, né? De forma definitiva, que é o seguinte. Comunicação direta. O que a gente está querendo trazer aqui? Eu vou tentar dar uma explicada nisso, aí depois a gente começa a discutir e tenta trazer uns exemplos aí para o pessoal. Qual que é a maior agonia que a gente percebe nos clientes quando eles querem fazer esse tipo de transformação? Né? Qual que é a maior agonia? A maior agonia é que o cliente começa a entrar num processo aí de reflexão, num processo que, se fosse uma pessoa, seria um processo aí de introspecção, e ele vê o seguinte: nossa, onde eu tenho que chegar é tão distante de onde eu estou hoje, como é que eu vou chegar lá? Isso dá uma ansiedade, uma agonia danada. Então, assim, o primeiro passo é esse, né? O cliente fala assim, cara, como é que eu vou chegar nesse lugar tão distante, onde a estrutura é em rede, a liderança age diferente, a linguagem é diferente, e isso aí causa uma coisa que já existia em software, que já existia em todo lugar. Tem um anti-pattern que o pessoal chama de análises parálises, né? Você fica paralisado analisando o que você vai... Foi bom, hein? Análises parálises, isso aí. Eu lembro um livro de anti-pattern que eu li de um cara que chamava Craig alguma coisa, há 200 anos atrás, ele veio na memória agora. Ele era de anti-pattern, né? Então, isso aí é um anti-pattern, é um padrão que você deveria tentar fugir dele, né? Assim, é claro que vale a pena você refletir, mas até um certo ponto. Então, assim, nós vamos fazer um podcast sobre Taylorismo, inclusive existem associações disso com Taylorismo, né? A gente vai falar em algum momento, mas o fato é o seguinte: então, assim, o cliente, né, as empresas pensam como é que eu vou chegar lá, e começa a tentar projetar a nova estrutura, começa a tentar ver como é que aqueles squads vão ser divididos, quais vão ser os papéis exatos, quantos squads vão ser, como vai ser a comunicação de cada squad entre si, como é que vai resolver uma série de questões. E aí vem um negócio mais engraçado do mundo, que é o seguinte: o cara está tentando ser ágil, pensando em como se age de forma waterfall, né? Tipo assim, ele vai ser ágil via waterfall, né? Ele vai... E aí um parênteses, né? Vai fazer um ano de consultoria primeiro. É uma provocação que eu não aguento, né? Ainda vai contratar uma consultoria bem tradicionalzona para falar para ele como é que ele fica ágil, né? Assim, que vai demorar 3 meses para botar uma proposta ali para ele, mas isso aí já é outro assunto. E aí é engraçado porque, assim, depois que a gente conversa com o cliente, o desejo que eu tenho é de conclamar o cliente à ação, né? De falar assim, olha, você tem que agir. Uma coisa que eu tava... um outro exemplo que eu dou, só para as pessoas entenderem onde eu quero chegar mesmo, né? Assim, até no âmbito pessoal, se uma pessoa quer mudar, existem estudos que mostram que a pessoa não muda baseado em introspecção, ela muda baseado em ação. Então, se uma pessoa quer passar a ficar mais comunicativa, o que essa pessoa vai fazer? Tudo bem, ela pode pensar sobre aquilo, mas ela tem que essencialmente começar a ficar comunicativa, e aquilo vai criando um ciclo virtuoso, ela vai aprendendo como ela é comunicativa, né? Qual que é a instanciação dela como uma pessoa comunicativa, digamos assim. Mas eu estou falando isso tudo para falar o seguinte: a vontade que dá quando você ouve o cliente pensando, mas como é que eu vou escalar essa estrutura, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, aí gente fala o seguinte, cara, dá a porra do primeiro passo. Ou, para ficar mais bonito, dá o the fucking first step, né? Se fosse aquele filme americano, acho que, eu nem sei se a expressão existia dessa forma, mas é como se o cara faz assim, dá o the fucking first step. Isso é mais para conclamar o cliente à ação e ao aprendizado a partir da ação. Porque você vai virar agilista começando a ser agilista. O que vocês me dizem aí, gente? Assim, isso para mim traz assim, vários temas de tudo pelos quais a gente é influenciado, de Lean, de Agile, que para mim, na verdade, nada mais é do que a expressão do Lean, né?
teoria de sistemas complexos, tem tudo a ver com isso, né? Tipo assim, que são culturas que tem a ver com a execução, né? Igual o Schuster sempre fala, né? Tem lugares que... você entende bem, né, Vinição? Não sei. Que onde tem muitos cenários onde a gestão, a direção acha que, tipo assim, que dá para fazer uma separação entre, primeiro eu penso em tudo ali, formato tudo certinho ali, depois é um mero trabalho de alguém ir lá e executar. Só que esse mero trabalho, na verdade, é o trabalho, né? E é esse trabalho, na verdade, que vai transformar vai realimentar, vai ter o feedback para ajustar o que você vai fazer dali para frente, né? Eu estava lendo hoje, eu gosto muito de ler sobre Lean, estava lendo hoje um capítulo de um livro que chama This is Lean, né? Ele fala muito sobre isso, por exemplo, assim, muitas empresas leem, por exemplo, sobre o modelo Toyota de produção e ficam tipo assim, vou executar exatamente igual o modelo de Toyota de produção e como eu vou fazer isso, entendeu? Sendo que, na verdade, você tem que, estudar quais são os princípios do modelo de Toyota de produção e começar a executar aquilo ali e praticar ali no seu contexto para ver o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, o modelo de Toyota de produção é baseado numa fábrica, onde você tem uma possibilidade de padronização enorme. Um modelo de serviço, por exemplo, você tem um nível de variabilidade altíssimo, inerente. Sim, no comportamento esse livro das é pessoas, muito bom, né, né? cara, esse livro. Então, por exemplo, nesse cenário, você não consegue aplicar o como foi feito lá no modelo de Toyota de produção, ou seja, alguém chegar lá e parar e falar assim, vou formatar a minha empresa aqui, vou definir a organização de todos os squads, isso não vai funcionar, entendeu? Você tem que fazer igual você falou, dar o the fucking first step lá de montar um squad de verdade, igual você fala muito com os clientes. Vamos montar um squad de verdade? Você quer montar um squad de verdade? Você vai ficar montar um squad ali que, na verdade, funciona de forma muito hierárquica, é engraçado comandos de outro lugar. Não, é engraçado, é igual esse negócio do squad de verdade, né? Por que eu acho que o negócio é muito waterfall o pensamento do cliente, né? Ele já pensa logo assim, mas como é que eu vou escalar os squads? Cara, eu não estou menosprezando, subestimando a complexidade do problema. E eu sei que o líder que está do outro lado, ele tem uma organização gigante, ele sabe que ele tem que escalar. Mas ele não tem nem um squad ainda. Então, assim, a primeira resposta é a seguinte, cara, beleza, vamos escalar, mas nós vamos ter um para começar? Sabe outro negócio que eu pensei, engraçado, esse negócio de começar? Eu como sou um cara, digamos assim, procrastinador, dizem, né? Não, tem pessoas que me acusam disso. Eu acho que... Eu já escreveu um artigo a respeito, né? Então... Nunca vi esse tipo de comportamento. Mas é engraçado que você sabe que uma dica que eles dão para procrastinador é começar a fazer também, entendeu? Então eu falo assim, eu estou querendo dizer o seguinte... A ação é muito importante. As pessoas desprezam muito a ação, porque elas valorizam muito o lado intelectual da coisa, sabe? Isso é importante todo mundo refletir, porque a metodologia ágil, eu lembro que uma crítica que se fazia também, muito tempo atrás, eu lembro que eu li um artigo disso, existia uma crítica forte da metodologia ágil ao PMI tradicional, porque todos os processos do PMI são de planejamento, praticamente. De 30, sei lá, eu não vou chutar aqui, mas 80% ou 90% são de planejamento, entendeu? Então, assim, se despreza demais o tanto que você aprende e se adapta com a ação. Entende o que eu tô querendo dizer? A ação, ela é fundamental. Quando a gente conclama esse fucking first step, nós estamos sempre, eu repito, conclamando a ação. É engraçado, né? Assim, quem está acompanhando a gente aí desde o início, em alguns episódios anteriores, a gente fala muito sobre... a necessidade de se testar hipóteses, né? Então, assim, isso que a gente está falando aqui agora é que o agilismo serve para o próprio agilismo, né? Então, assim, como é que a gente vai testar alguma hipótese se a gente achar que a gente vai ficar dourando a pílula e tentando aparar todas as arestas antes de começar a fazer alguma coisa, né? O ideal é você realmente sair da inércia e começar a construir. Você falou sobre squad, né? Às vezes um dos nossos clientes chega à conclusão de que precisa de um squad. Isso também é uma hipótese, né? E aí vai pensar lá, como é que vai construir o squad, já vai pensar se precisa de 2, 3, 4, não. Tenha um primeiro e veja se é isso mesmo que você precisa, né? Às vezes nem ou às vezes não no formato de squad, enfim, que se foi pensado inicialmente, né? Não, assim, a gente tem vários exemplos na empresa, né? Porque, assim, uma coisa que a gente gosta sempre de passar aqui é que a gente vive isso que a gente acredita mesmo, né? Então... É uma experiência que a gente traz, assim,
que a gente acredita nisso profundamente. Então, por exemplo, acho que vocês vão concordar comigo. O processo nosso de fazer funcionar o OKR, nós estamos aprendendo a usar o OKR dentro da própria DTI. Dentro do nosso contexto. Dentro do nosso próprio contexto. Então, assim, claro, eu li, estudei, fiquei pensando, né, sobre o OKR, mas, assim, essencialmente, a gente tem um viés até para esse lado, né? Até engraçado. É mais fácil a gente errar por começar a fazer antes do que errar por não começar a fazer, né? Se for errar para um lado, a gente prefere errar pelo lado de precipitar. Mas, assim, você imagina, eu podia ter ficado filosofando ali, né, nós três, assim, como é que vai ser o OKR dentro da empresa, mas qual que é o jeito certo, como é que os caras vão reagir a isso, o que vai acontecer ali. O fato é o seguinte, a gente pensava assim, olha, nós precisamos de um mecanismo que alinhe mais os objetivos da empresa, mas ao mesmo tempo respeite os objetivos que emergem dentro das equipes. E o OKR parece ser bom para isso. Vamos começar? Sobre esse negócio dos OKRs, uma coisa que a gente conversou uma época lá que ilustra um pouco disso aí. Chega a ser engraçado, mas você vê o tanto que o sistema é complexo mesmo. A gente fez foi quando a gente cunhou lá o termo do Mission Command, e a gente fez um primeiro grande Mission Command da empresa. A gente até fez numa sala de cinema do shopping e tal, foi bem bacana. E aí teve uma coisa que a gente fez que influenciou completamente o comportamento de todo mundo, né? E mostra, tipo assim, como que tudo é uma hipótese mesmo, né? A gente, por exemplo, pegou 4 temas, né? 4 O, né? dos objetivos e falou assim, não vamos já colocar os key results para todo mundo, não, mas vamos dar uns exemplos aqui. Aí a mera ação de ter dado uns exemplos já influenciou completamente todos os OKRs que surgiram depois. Assim, todos os OKRs que surgiram depois foram OKRs vinculados a esses exemplos, né? Você vê como é que, tipo assim, como é que quando você tem uma gama de muitos seres humanos envolvidos, o cerne dos sistemas complexos emerge na hora, né? Então, assim, o simples fato de falar sobre aquilo ali já influencia o comportamento de todo mundo, entendeu? Então, assim, inicialmente era uma hipótese que se mostrou um comportamento bem diferente, porque, na verdade, a nossa hipótese é que teriam key results bem diferentes entre as tribos, né? E não foi tão bem assim, né? Fala, Felipe. Eu não queria só pescar aqui uma coisa que você comentou aí, Schuster, para exemplificar aí a questão do primeiro passo, né? Você falou assim, sobre quando a gente estava propondo, né, a estrutura de OKR na empresa, aí você disse, é óbvio que eu estudei, eu pensei um pouco a respeito, mas eu seria capaz de dizer que você estudou e pensou a respeito o suficiente para que você pudesse iniciar, para que a gente pudesse iniciar esse processo de OKR, né? E isso não é novidade, assim, essa questão do primeiro passo não é novidade, a gente não está inventando isso agora, não foi uma epifania que você teve agora. Se a gente pegar até alguns livros, algumas literaturas sobre o próprio método ágil, sobre Scrum, o próprio manifesto ágil que fala, né, assim, documentação compreensiva em vez software funcionando em vez de documentação compreensiva, né? Uhum. E tem muita gente que interpreta isso como assim, então o agilismo não tem documentação, você não pensa, você não documenta. Não, o que os autores dizem, né? Mais do que, né? Não é mais do que. Agora, o quanto de documentação, o quanto de tutano que você tem que gastar, o tanto que for necessário para você tomar o primeiro passo, para você começar a fazer. Então, isso não é novidade, né? A gente tem que realmente analisar e pensar o tanto que for suficiente para a gente conseguir tomar o primeiro passo e a partir daí ir adaptando, porque agilismo é sobre adaptação. Sabe o que eu acho curioso? Esse exemplo de como foi o OKR na empresa é muito interessante, porque assim, pensa bem, né? O que eu percebo, porque vai mais uma vez, né? Eu repito isso em todo podcast, nós estamos aqui dentro da missão da DTI de disseminar o agilismo, né? Por acreditar que isso aí é a forma que as empresas vão prosperar, que as pessoas vão prosperar. E aí, muita coisa que para a gente é natural, a gente percebe que não é natural nos ambientes tradicionais. O natural é o contrário. E é óbvio que existe um motivo histórico para isso, né? Então, assim, para a gente é extremamente natural ter dado o primeiro passo no OKR. Hoje, ver que tem um tanto de coisa que a gente poderia ter feito melhor, mas achar que foi extremamente positivo ter dado esse primeiro passo. Então, a primeira... É o grande ponto. Acho que a primeira grande mensagem é essa. Poxa, é igual o Vinícius falou. Hoje, a gente já fica pensando assim, poxa, era melhor que a gente tivesse gerido só temas. Talvez a gente, no próximo ciclo, não sugira nada. Que será que emerge, né? Ou seja, nós temos que descobrir.
mas isso não nos deixa angustiados. E aí, tem um outro negócio por trás disso, não sei o que vocês acham, que eu acho que o pessoal ainda não percebe na cultura tradicional também, que é entender que quase todas essas decisões, no fundo, elas são totalmente arbitrárias. Sabe, assim, isso incomoda as pessoas, né? Tipo assim, tinha um cliente nosso que eu estava discutindo outro dia isso. Você tá lá, ele está organizando alguns squads, e aí você tem formas de definir metas, né, para esses squads, para eles correrem atrás de resultados ao invés de escopo, que já é uma coisa bem positiva. Mas assim, você tem formas, você tem uma discussão de como, né, assim, como é que eu vou, que resultados são esses, né? E é engraçado que parece que as pessoas acreditam que existe uma verdade absoluta a priori anterior, sabe? Que eles estão tentando descobrir. E que ela é mais importante do que a própria execução depois. Sabe, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Eu acho que nós vamos, talvez, elucidar isso muito no episódio sobre Taylorismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Fica parecendo que você ganha o jogo na hora que você pensa muito bem. Por exemplo, é como se a gente na DTI tivesse, vou dar um exemplo, acho que vai ficar bom. É como se na DTI a gente acreditasse que a gente ganharia o jogo do alinhamento estratégico, que é o que a gente queria com OKRs, pensando profundamente bem e achando os melhores OKRs do mundo para DTI naquele momento. E não pensando que a gente tinha que achar alguns OKRs que tivessem sentido, mas que o jogo vai ser ganho como? Agindo. É na ação, porque a gente quer mudar comportamento. Vocês entenderam o que eu estou falando? Esse exemplo que você deu aí é interessante, o seguinte, de buscar os melhores OKRs do mundo para o nosso contexto naquele momento. Na verdade, realmente, isso aí seria sim a melhor coisa, se fosse possível. Se fosse possível, viável. Então, a questão tem muito a ver com a viabilidade, com a possibilidade de enxergar bem o futuro. Mas só um comentário, Felipe, quando você falar, mas olha só, Vinição, o problema é mais, como o problema está num espectro complexo, já é questionável se existem esses tais melhores OKRs, já que as práticas são normalmente emergentes, né? Só que assim... por isso que eu falei, imaginando como se o mundo fosse totalmente previsível. Né? Então, mas aí assim, tem um troço, tem um negócio por trás, que eu não sei o que vocês vão achar, mas assim, essa nova organização que a gente está procurando, ela é dinâmica e adaptativa. Então, o que você quer o tempo todo é muito mais cultivar ambiente e mudar comportamento. E você está só estimulando mudanças de comportamento. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, um cliente que tem vários squads que vão entregar resultado, a forma ali que ele arbitrariamente decidiu de tentar medir aquele resultado deve ser visto muito mais como um estímulo para começar a fazer aquele pessoal trabalhar com mais criatividade e com mais autonomia, para procurar aquele resultado, porque no final você quer aquilo, se você acredita na teoria Y, de que os caras vão ficar motivados e vão procurar, do que você realmente acreditar que o que está ganhando no jogo é exatamente a sua definição correta da meta. Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode definir até uma meta meio vagabunda lá, mas a equipe ficar super motivada, fazer um troço super bom, aquilo se realimentar, na hora que vai ver, fez o melhor produto do mundo. É o que você está falando. Porque você jogou o catalisador ali que você precisava. O primeiro passo, então, é o melhor estímulo, né? Enquanto você estava falando aí, eu fui refletindo aqui. Realmente, assim, para você alterar uma realidade, nada melhor do que catalisar, né? E considerando que a realidade vivida provavelmente vai ser a realidade aceita, né? Então, se você deu o primeiro passo para alterar uma realidade, no tempo, aquela comunidade vai passar a aceitar aquela realidade, né? O que corrobora com o que você falou, que realmente você acha que aquela decisão foi uma coisa... A decisão tomada foi algo realmente pensado e deliberado porque você é foda. Não, às vezes foi simplesmente porque o primeiro passo que você tomou te direcionou para aquela decisão. Assim, é muito... se a empresa conseguir ter, né, na direção, na gestão, uma capacidade de se movimentar rapidamente, por exemplo, para quando você percebe que é um cenário mais complicado do que complexo, para usar esse tipo de abordagem, de realmente tentar prever uma melhor prática ali, isso aí é muito bom também. Só que o que a gente enxerga é que a maior parte das vezes, igual eu estou falando do mundo VUCA, né, na verdade, raramente esse tipo de coisa se aplica, entendeu? Mas tem casos que se aplicam, né? A gente acha que não fez, né, um episódio sobre o Kaineve, né, que fala, né, o Cinefin lá, Kaineve, né? A gente não fez um episódio sobre isso, né, gente? Mas
é só dar uma pincelada que é o seguinte, né? Quando você tem um mundo mais complexo, as melhores, você não tem melhores práticas, você tem práticas que são emergentes, porque é óbvio que uma transformação de uma empresa para criar uma nova estrutura em rede, ser capaz de lidar com o mercado, isso não é uma coisa arquitetada como um problema complicado por um cara super sênior. Sim. Sabe? Não... assim, quem é esse cara, né, bicho? É uma coisa muito volátil, muito fluida, né, que, né, seria a definição de um sistema Agora, complexo, sabe, hiperconectado. quer E falar de alguma novo, né, coisa. eu tô escutando vocês falarem aqui, tô refletindo, né? A gente está falando sobre transformação de nossos clientes e tal, mas a gente citou o OKR, que foi uma transformação grande interna da própria DTI, e até analisando a DTI, né, assim, a gente se transformou brutalmente nos últimos 2 anos, né? A gente saiu de uma empresa de 100 funcionários para 400 funcionários aí nos últimos 2 anos. E se a gente começar a bater bola aqui, né, Vinição, a gente vai encontrar aqui N práticas, N propostas que a gente tomou o primeiro passo, e tomar o primeiro passo foi aquele catalisador. Mas também não quer dizer que essa proposta, que essa iniciativa era uma iniciativa matadora e acabou algumas delas realmente morrendo, né? Assim, todo o nosso fluxo operacional para suportar o crescimento, para suportar a transformação que a gente se viu inserido aí nos últimos 2 anos, a gente teve que tomar o primeiro passo e a gente virou quase um laboratório, né? Às vezes tentando fazer a gente, antes do episódio, falou, né, sobre uma prática que a gente tentou emplacar na DTI, que é um processo de mentoria. A gente tomou o primeiro passo, começou a implantar isso internamente e viu que não era o caminho, não deu certo, natural. O primeiro passo também te ajuda a trabalhar o desapego, né? Porque se você acha assim, se você realmente internalizou que é fácil você tomar o primeiro passo, testar alguma coisa e se a hipótese falhar, abandonar, você também trabalha o desapego, que é um dos pilares do agilismo. Se você enxerga realmente de verdade a empresa como um organismo, uma organização complexa, você tem que lidar quase como se fosse você tem que ter um ambiente que faça seleção natural desse tipo de coisa. Então você tem que ter igualzinho até as teorias mesmo de seleção natural. Então você tem que ter um ambiente fértil para proliferar coisas novas, práticas novas, técnicas novas, tecnologias novas e uma série de coisas novas, e ter filtros ambientais para selecionar o que for bom, né? Exatamente. É curioso porque eu falo assim, né? Alguém pode ouvir isso e ficar ceticamente falando assim, então é só dar o primeiro passo, né? É fácil assim, né? Vocês estão simplificando demais a situação. É óbvio que nós não falamos que é só dar o primeiro passo, mas a gente está convidando todo mundo a refletir sobre como é importante agir e aprender rápido. O primeiro passo ele é uma coisa simbólica de fazer isso, né? E a porra do primeiro passo é mais simbólica ainda para convidar as pessoas à ação. O que eu vejo, uma coisa que eu acho que eu falei em outro episódio, mas que eu acho que vale a pena ser repetido aqui, a gente pode fazer um dia um episódio também sobre Beyond Budget, sabe? Assim, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte: por trás disso tudo, existe um comportamento humano que explica isso tudo muito bem, que é essa dificuldade do ser humano de conviver com a liberdade, sabe? Com a ambiguidade. Né? É muito difícil as pessoas aceitarem... É muito angustiante. Eu sei bem. É muito difícil as pessoas não estão normalmente preparadas para conviver com a ambiguidade, né? Então, assim, eu lembro que o cara lá, aquele do livro lá, a CIO, a Sit at the Table, né? Ele fala isso, para mim vale para tudo. Ele fala assim, o agilismo é quase que o existencialismo, né? Das metodologias, né? No sentido que porque no existencialismo, a teoria dos caras lá, né, dos filósofos, é que a angústia que o ser humano sofre vem da liberdade dele de ser o que ele quiser ser, né? Então, o gato tem sua gatitude lá, né? Tipo, não sei se o termo é esse, mas um gato será sempre um gato, né? Um cachorro vai ser sempre aquele bicho bobo que fica te enchendo o saco, mas um ser humano não, né, cara? O ser humano, ele tem ele tem, vamos dizer, muito mais liberdade de ser alguma coisa diferente que ele vai decidindo. E essa liberdade dá mais angústia, né? Então, assim, as organizações hoje, no fundo, se ela está num ambiente mais dinâmico, as receitas que ela gosta de fixar, elas nunca são tão fixáveis, né? Então, ela sempre tem que dar um primeiro passo rumo a uma coisa inexplorada, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, ela sempre tem que perseguir alguma coisa.
E por isso que ela tem que ser sempre convidada à ação. Sabe, acho assim, é muito importante, né, o pessoal entender a implicação disso. Num ambiente que fosse muito mais estável, eu sempre falo isso, né? Se o cara está produzindo o mesmo produto e só tem que produzir aquilo com eficiência, não tem concorrência? Não tem concorrência ou tem pouca. Aí ele vai ficar fazendo o quê ali? Ele vai ficar nessa de projetar uma grande máquina que faz aquilo bem e onde dá para você pensar cada passinho e garantir tudo com antecedência. Mas se você está explorando território campo minado, né, cara, que você não sabe, você vai ter que ir dando uns passinhos e experimentar. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Querem comentar mais alguma outra coisa que vem à cabeça? Ou... Não, assim, só uma coisinha final. Isso que você acabou de falar, e para mim, porque eu gosto de ficar vinculando as coisas que nos influenciam, né? Lean, por exemplo, influencia muita gente. Então, para mim, a questão chave disso aí é a variabilidade, né? Onde você tem variabilidade de oferta, demanda, comportamento e tal, você está nesse mundo VUCA, você está mais próximo desse mundo VUCA. Se você está mais próximo desse mundo VUCA, você tem que dar o fucking first step quase toda hora, entendeu? Tipo assim, a cada novo desafio que você enfrenta, você tem que agir, entendeu? Você não dá para... Você tem que fazer os probes, né, os experimentos de teoria da complexidade e realimentar o sense and response na veia, né? Então, assim, eu acho que se você conseguir ter uma empresa que está mais no cenário do complicado, talvez muito do que a gente está falando aqui não tenha tanta validade, né? O problema é que a gente vê que cada vez mais, principalmente por causa da aceleração de mudanças que vem muito impulsionado pela tecnologia em quase todas as áreas, não dá muito para fugir disso. Perfeito, Vinição. Assim, eu acho que, para fechar, é isso, né, gente? Eu acho que a mensagem aqui é o seguinte: a gente quer sensibilizar as empresas, as grandes empresas principalmente, as empresas tradicionais, que são as que têm mais dificuldade de entrar na era digital, que elas têm que partirem para a ação. Elas têm que partir para a ação. Então, se tem uma mensagem aqui que a gente deixa, é o seguinte: deem a porra do primeiro passo. Né? Assim, sai daqui, o que ouvir o podcast, se estiver nos acompanhando e gostando, pensa assim: como é que eu dou o primeiro passo na minha organização? Ainda que esse primeiro passo dê errado, ainda que eu esteja cheio de ambiguidade, como é que eu dou o primeiro passo para começar a minha jornada? Sabe? É isso, né? A mensagem é essa, é simples, mas é o que a gente vê não acontecendo, porque todo o ambiente, toda a estrutura tradicional das grandes empresas impedem esse primeiro passo. Então, principalmente quem exerce um papel de liderança que consegue transformar a empresa, eu falo claramente, se você quer de fato transformar a empresa, dá o the fucking first step. É isso. Até mais, pessoal. Falou, até o próximo episódio. Valeu, pessoal.